Ravel Pinheiro, boa noite para você, né? 5-0, Bahia fez 2 gols ali, já fez o resultado que precisava, até de uma maneira mais rápida do que se poderia imaginar, mas a equipe fez 2-0 e ali no segundo tempo fez o terceiro, quarto, quinto, conseguiu avançar aí para a próxima fase do Campeonato Baiano, que afinal é o clássico Bavi. Boa noite, Ravel. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alan, que está aí na direção dessa live. Todo mundo que já está aí também online assistindo nosso conteúdo. Exatamente. Um triunfo acachapante do Bahia, né? Venceu com autoridade, não deu margem nenhuma para que a Jacuipense, em nenhum momento do jogo, sonhasse com a possibilidade de ir às finais, né? A Jacuipense que disputou a final do Campeonato Baiano em 2023 e vem se consolidando como a terceira força no estado da Bahia, né? Tem sido presença constante, agora garante também um calendário nacional em 2026. Então, é importante saber que a Jacuipense está no caminho certo, mas hoje o Bahia não deu qualquer possibilidade do time do interior do estado pensar na classificação, Fábio. Resolveu rápido, em menos de 30 minutos já tinha conseguido chegar no placar que precisava para poder se garantir nas finais, mesmo com o time mexido, né? Time com alguns titulares, mas outros jogadores que são mais suplentes, né? Jogadores que tendem a entrar no segundo tempo, né? Diante do time principal. Mas a gente tem um outro elemento aí desse jogo que ficou marcado, né? Como a grande principal polêmica, que, como eu disse, acabou não influenciando na classificação diretamente, porque o Bahia já tinha conseguido ali os gols que precisava para poder chegar à final, mas não teve como, né? Não ser considerado aí como o principal momento desse jogo, Fábio, porque por toda a questão que foi envolvida e também como ela acabou condicionando o placar mais dilatado que se desenhou. Afinal de contas, enfrentar o Bahia com um jogador a menos é uma missão muito mais complicada e a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouquinho, Fábio. É isso, daqui a pouco a gente vai entrar no jogo, né? Campinho, enfim, aquela tradicional análise. Mas antes, Ravel Pinheiro, vamos começar com uma polêmica do jogo, que foi o peteleco do Matheus Firmino aí no Rodrigo Nestor. Né, claro que não foi um fato do jogo que determinou a classificação do Bahia. O Bahia se classificar de todo jeito, mas essa expulsão diminuiu ainda mais a possibilidade aí da Jacuipense ter alguma chance no jogo, né? Para quem não acompanhou a partida, ali no final do primeiro tempo, a Jacuipense teve um pênalti marcado, o árbitro foi no VAR, corretamente marcou, né? Foi um braço ali do jogador do Bahia. E aí, na hora da cobrança, o Matheus Firmino, esse camisa 10 aí da equipe da Jacuipense, deu um peteleco no Rodrigo Nestor. Aí o VAR, o que ele fez? Ele chamou o árbitro. E o árbitro, após ver as imagens chocantes desse peteleco, né, ficou ali sem saída e deu o cartão vermelho para o Matheus Firmino, que saiu fazendo sinal ali que teve roubo e tal, aquele famoso sinal ali do jogador que não concorda com a marcação da arbitragem. A gente teve comentário aqui do João Pedro pedindo para o nosso especialista em peteleco, né, Fred Figueroa, analisar o lance. Ele até ia entrar aqui, mas questões técnicas acabou impedindo. Mas dá tempo, viu? Entra no celular aí, Fred Figueroa. Se você quiser, só abre o link aí, porque a A galera quer opinião do saber. especialista é sempre É, avalizada, né? a galera quer a central do Peteleco, né? Tem a central do apito e tem a central do Peteleco com o Fred Figueroa. Ravel Pinheiro, o que você achou desse lance? Primeiro, é um lance bizarro, né, Fábio? Independente de qualquer coisa, você imaginar que um jogador de futebol profissional se dar ao luxo de fazer esse tipo de coisa é uma bizarrice sem precedentes, né? Então, sem entrar ainda aqui no mérito da principal questão que eu acho que todo mundo quer saber, né? Se seria para expulsão, se não seria, é uma bizarrice sem tamanho, né? Sem precedentes. Eu que acompanho futebol aí há mais de 25 anos, eu nunca tinha visto acontecer uma bizarrice como essa, assim. Outras pessoas aqui nas redes sociais, eu estava acompanhando um pouco do termômetro da discussão, dessa polêmica, desse peteleco e da expulsão que acabou se sucedendo, acabaram levantando outros lances mais ou menos polêmicos, ou tentando estabelecer algum tipo de paridade com outros lances que acabaram não sendo agressões clássicas, mas que levaram ali os jogadores a ser expulsos. E aí lembraram, Fábio, de um lance que aconteceu ali no final do Campeonato Brasileiro de 2017, entre o zagueiro Rodrigo, né, jogador multicampeão, que passou por São Paulo, por Goiás, por Vasco da Gama, e que atuava na Ponte Preta,
quando enfrentou o atacante Santiago Trellis, muito conhecido aqui na nossa região, por passagens ali por Vitória, pelo Sport também, de Recife. Na época o Trellis jogava no Vitória, quando ele acabou levando uma dedada do jogador da Ponte Preta, o Rodrigo, e acabou sendo expulso naquele momento, né? Tentando estabelecer ali, as pessoas que trouxeram o lance, tentaram traçar um paralelo que não necessariamente o jogador ele não precisa ser fisicamente afetado para que um lance seja considerado agressão, né? E aí eu fui conferir aqui a letra fria da regra para a gente trazer um ponto que até Arthur, que integra nosso time de comentaristas aqui, levou para o nosso grupo. E aí na parte final a regra diz assim: também se trata de conduta violenta quando um jogador que não estiver disputando a bola atingir deliberadamente um adversário ou qualquer outra pessoa na cabeça ou no rosto, com a mão ou o braço, a não ser que a força empregada seja insignificante. E aí aqui a gente já traz na regra um texto que poderia fazer com que quem analise a letra fria da regra e queira justificar, né, a expulsão, diga, ó, você tem aqui uma margem, um precedente para entender que esse lance é passível de cartão vermelho. Afinal de contas, seria uma agressão. Só que essa condicionante que a regra traz no A final última aqui, frase, né? a última frase que fala que a força, sendo insignificante, anula-se todo o teor do conteúdo, é o que eu acho que para mim aqui, talvez eu irrite muitos torcedores do Bahia ao dizer isso, assim, eu não daria expulsão. Sinceramente, eu achei Também não. bizarro, achei um excesso de atuação do conjunto de arbitragem, que na verdade esse erro já começa com o VAR, para mim, excessivamente intervencionista, nesse lance, inclusive, na origem do lance, quando ele chama o juiz para poder fazer a análise do lance que acabou resultando na penalidade. Para mim já foi ali um excesso, tá? O lance era discutível, o juiz vai lá e marca o pênalti, e nesse mesmo lance, na sequência, acontece essa bobeira, essa bizarrice, que o Matheus Firmino, que já tinha tido um entrevero com o Cauli no jogo da ida, acaba sendo infantil, abrindo também margem para que a arbitragem brasileira, que a gente sabe não é das melhores, o Campeonato Baiano deu um show de errores, o Bahia foi prejudicado em vários momentos nesse campeonato, inclusive, e hoje acabou, na minha avaliação, sendo beneficiado por um excesso de rigor da arbitragem. Eu acho que se fosse um árbitro mais cascudo, mais experiente, teria ali levado numa conversa, dava uma chamada, dava um cartão amarelo, até É, porque o Rodrigo Nestor também forçou, simulando que tinha sido brutalmente agredido, o que não foi o caso. Então, meu amigo, assim, uma bizarrice sem tamanho, Fábio. Eu acho que o que aconteceu vai até talvez condicionar o comportamento dos jogadores daqui para frente, porque não se pode fazer esse tipo de ação, porque o jogador adversário pode se valer daquilo ali para explorar, como o Rodrigo Nestor fez muito bem. Não tem nada a ver com isso, cavou a expulsão e aí abriu a porteira, como eu disse. é porque a gente não consegue colocar a imagem completa, né? Por causa dos direitos de imagem, né? Que é da TVE Bahia. Mas é muito engraçado a forma que o Nestor cai, pô, assim, Em tempos de Oscar, né? Eu acho que o Rodrigo Nestor se inspirou aí e foi. Ele cai assim, parece que foi um soco no ouvido dele, assim, pelo jeito que ele caiu. Quem viu só a queda dele, parece, pô, o cara levou um soco Uma no. cotovelada, um tapa, É, algo alguma coisa assim, assim. né? E ele cai, ele quase dá uma cambalhota, assim, tipo, ele cai com as pernas pra cima, assim, ele quase vira, assim, é quase Não, aí trapalhões quando o eu vi Rodrigo. o lance, eu falei, não é possível, cara. Aí eu até fui resgatar e coloquei lá no nosso grupo também, Fábio. Não sei se você viu um cortezinho de um vídeo de bastidores do Bahia, que o Bahia também costuma lançar quando vence as partidas, que é tipo um aquecimento ali que acontece na área do vestiário, na Fonte Nova, e aí os jogadores eles ficam tocando bola um pro outro, e quem deixa a bola cair no chão leva um peteleco. E aí Everton Ribeiro toma uma sequência de petelecos muito parecidas com essa que Rodrigo Nestor tomou hoje e, e ninguém caiu, ninguém se machucou, obviamente, até porque o que aconteceu aí com o jogador do esquadrão não justifica a reação, a simulação bizonha que ele teve nesse lance. Eu acho que foi algo inédito, assim, eu não vi até hoje. Enfim, se alguém lembrar aí, uma expulsão por peteleco, pra mim, é a primeira vez que eu vejo isso no futebol, né? E o Nestor caiu ali de uma forma absurda, né? Foi o que chamou a atenção, porque se ele não tivesse caído, eu acho que o VAR não chamaria, né? Então,
Ele fez a cena lá e o Ele árbitro tava no acabou papel caindo. dele, né, Fábio? De tentar influenciar a arbitragem ali, induzir como muitos jogadores fazem em outras situações, né? Se jogam. O próprio lance, como eu disse, da penalidade, assim, pra mim, acho que foi forçado pra caramba. O jogador da Jacuipense já chega dobrando a perna, buscando contato. E aí ele tentou induzir ali ao erro, como o jogador do Bahia acho que também acabou fazendo. É um negócio que a gente está acostumado a ver, né, no futebol brasileiro, infelizmente. No futebol de um modo geral, né? Pra gente também não ser aqui tão é, antipatriota, por assim dizer, isso acontece com bastante frequência. Agora, nesse nível, da forma como aconteceu hoje aí, eu nunca tinha visto, viu? Eu lembro Eu que em acho que 2017 também a gente teve um lance de Lucas Fonseca com Guerreiro, onde ele também tenta simular uma agressão, mas naquele caso ali ele não conseguiu levar, não, inclusive levou o vermelho pela simulação. eu acho que o Peteleco tá na, fa- da- na- das possíveis agressões, tá na família do empurrão, assim. Ninguém ao menos que seja um empurrão tão muito assintoso e tal, com uma força excessiva, aí o jogador pode receber um vermelho, mas com a confusão ali, um empurra o outro, assim. Eu acho que o empurrão é até mais é até mais forte do que um peteleco, né? Então, acho também que o árbitro errou e, e lendo a regra, né, como você leu, Ravel, eu acho que a frase final, né, que ao menos que seja uma força insignificante, né, eu acho que já diz tudo, né? Acho que já mata a charada que não foi para cartão vermelho. O jogador da Jacuipense também não tinha nada que dar um peteleco, também é bom a gente ressaltar isso. Acabou sendo garoto ali na jogada. Inclusive, antes ele estava num entreveiro ali, que eu acho que era com o Canu, né? Os dois estavam ali meio se debatendo ali, um empurrando o outro. Né? Até foi um lance até mais forte, né? Com intensidade maior do que o próprio Peteleco, né? Eu E vi aí o esse lance, árbitro Fábio. acaba... Inclusive, também o próprio Fred também trouxe no nosso grupo, né, sobre essa discussão. E de fato, né, acho que se você pegar aí todo tipo de movimentação que acontece num jogo de É, futebol, muitas vezes você tem contatos muito mais intensos do que esse peteleco, né? Talvez o grande problema aí, que a gente está vendo, inclusive o nosso chat em polvorosa, com opiniões contrárias e a favor da expulsão nesse momento, é que nesse caso foi deliberadamente a intenção de ter uma conduta que foge à prática do futebol de um modo geral, né? Enquanto você tem ali um empurrão na disputa pelo espaço, né? Muitas vezes um posicionamento um tanto desleal, mas não necessariamente faltoso. Nesse caso aí, o Peteleco ele abre margem para a discussão. Mas eu queria até se você concordar, Fábio, propor aí para Alan colocar no nosso chat aí, né? Se as pessoas entendem que esse lance foi ou não para expulsão, porque eu tenho visto aqui, de fato, no nosso chat aqui, muita gente se posicionando a favor da expulsão, pautando-se na letra fria da regra, mas muita gente também aqui contrária, achando que o lance poderia ser administrado. Bom, algumas opiniões aqui da galera. O Bahia na Europa fala: que expulsão foi aquela? KKKKK. Eu sou bom, meu empresário que é ruim. Essa foi uma frase dita pelo Matheus Firmino em algum jogo do Campeonato Baiano, né? Acho que ele tá fazendo referência a isso. Exatamente. O Fármaco fala: pessoal acha que a expulsão deve ser aplicada em situações de agressões violentas, mas pelo que consta, na regra, a expulsão deve ser aplicada por qualquer atitude antidesportiva. Não é bem assim, viu, Fármaco? Não é bem assim, né? O José Anderson fala que o jogo é equilibrado, ele tá falando do Ceará, daqui a pouco a gente fala do Ceará. O Michel Xavier, o Michael Xavier, ele fala peteleco da polêmica. O Beat 43 fala que é uma baita atitude antidesportiva, representa essa geração de moleques que não tem seriedade com nada, não precisa ser violento para gerar expulsão. Cuspe também não é violento, mas gera expulsão. Pô, mas aí acho que não. Inclusive na regra tem dizendo cuspe, tem Tem um trecho que falando fala, sobre né? isso. Antes Tem do um trecho que eu trecho li, fala sobre isso. especificamente sobre isso, né? Eu acho que não dá para comparar um peteleco com. Também bom senso, também é bom a gente. Não é analisar também tudo friamente. O João Pedro fala que o jogador foi um idiota, né? O jogador da Jacuipense. Nisso eu É, concordo 100%. que ele tem responsabilidade pelo time e a equipe de arbitragem patética que não tem consideração com o jogo, com o bom senso do futebol equilibrado. Concordo Se fosse um totalmente com a árbitro análise de mais João Pedro. experiente, né, sei lá, um árbitro mais cascudo, o cara ia falar: meu irmão, pare com isso,
Não faz sentido. Toma uma amarela aqui para você ficar Tinha ligado. gerenciado isso de outra forma. É, E se isso acontece num jogo de Brasileirão, Fábio, se é que algum jogador de Série A teria a atitude infantil de fazer isso, o desfecho não seria o que foi. De maneira nenhuma. exatamente. O Ricardo fala que tem uma orientação da FIFA para qualquer toque no rosto seja punido com vermelho. Pode ser que a gente esteja desatualizado, viu, Ricardo? Mas pelo que a gente leu, enfim, não tinha essa orientação nova, tá? Mas pode ser que tenha, tá? Se alguém puder mandar aí, a gente lê e corrige aqui, se for o caso. O Luciano Souza fala que a expulsão foi absurda, determinante para o Bahia estar na final. Também acho que não. Assim, Não, acho que isso aí acabou com não. as De chances maneira nenhuma. do Jacuipense. Não falo da Jacuipense, mas é do Jacuipense. Né? As chances do Jacuipense conseguir avançar, mas acho que o Bahia. O Bahia já tinha garantido o placar quando aconteceu. Claro que 2-0, se o Jacuipense fizesse um gol, o jogo iria para os pênaltis, mas acho que foi mais determinante o cara errar o pênalti, né? O cara perdeu o pênalti ali logo depois da expulsão. Acho que isso pesou muito mais. O Francisco fala Peteleco FC, faz a primeira final em casa ou fora. Tá falando do Bahia, no caso, né? Tá Joga a tirando primeira onda. fora de casa. Ou dentro Muito de bem. casa, melhor dizendo, e decide o jogo, decide a final do campeonato no Barradão. Muito bem. O Carlos Souza fala que o Vitória tem que abrir o olho, como sempre. Enfim, a galera tá aqui discutindo, né? Muitos comentários, inclusive, hein? Valeu. Galera que tá comentando, deixa o like. Você tá comentando e não deixou o like, super importante. O Saulo Lessa também tá por aqui. O Sérgio Sodré. Enfim, muita gente participando aqui, interagindo. Valeu demais aí pela companhia de vocês. A Ana de Jesus fala que o Nestor vai ter que fazer uma cirurgia na orelha. E a Enfim, a enquete galera altamente entrando disputada, viu, Fábio? na 50-50 acabou de mudar aqui para 52-48. vamos depender de Fred Figueiredo desempatar isso aí, né? Vamos ver se ele manda pelo menos um Nosso texto aqui pra gente ver especialista sobre aí. isso. Mas é isso. Vamos falar do jogo, né? O Peteleco, primeira pauta, né? Do Peteleco já abordada. Vamos falar dentro de campo, Ravel Pinheiro. Tivemos um Bahia mais forte, né? Mais encorpado ali com jogadores até considerados titulares, não? Marcos Felipe, que foi titular na Libertadores, jogou esse jogo, né? Diferentemente da ida, que foi o Danilo Fernandes. Tivemos jogadores como o Pulga também ali começando entre os titulares e aqueles jogadores reservas que tem carinha de titular, né? O Cauli, o William José, um Bahia mais forte, inclusive com os jogadores principais no banco, né? Everton Ribeiro, Ademir, Lúcio, né? Que inclusive entraram aí na etapa final. Então, o Bahia jogou realmente ali. Pô, agora que a gente precisa, vamos jogar, vamos fazer a técnica, né? A diferença entre os elencos prevalecer. E o time conseguiu fazer isso rapidamente, né? Não precisou nem de tantas finalizações para fazer o 2-0, que já dava a classificação. E aí, com uma a mais, ficou um jogo ainda mais controlado no segundo tempo. E aí fez o terceiro, e depois do terceiro, a porteira abriu, fez 4, fez 5. E o Bahia chega na final, Ravel Pinheiro. É isso, Fábio. O Bahia entrou hoje com uma mudança de postura, mais do que necessariamente uma mudança de escalação, né? A gente viu um time que contra a Jacuipense, e principalmente contra o Boston River, absteve-se, né, de jogar o seu melhor futebol. No primeiro tempo contra a Jacuipense, a bem da verdade, o time até se mostrou interessado, dominou a Jacuipense, mas no segundo ali teve uma queda de desempenho. E no jogo no Uruguai faltou ímpeto, né? Apetite, vontade de vencer. Hoje, em nenhum momento, essas características negativas desse elenco sequer apareceram. Assim. O Bahia entrou muito concentrado, com muito foco em conseguir o resultado. Né? Um time, apesar de bem mexido, como você disse, né? São peças que o treinador muitas vezes aciona durante as partidas do time principal. São jogadores que têm, por exemplo, condição de. Os que não são titulares têm condição de chegar à titularidade. O próprio Arias, que hoje senta no banco, já foi titular. Cauli, que hoje é reserva, também já esteve entre os 11. Outros jogadores que são lançados recorrentemente, né, como o próprio William José, Michel Araújo, que vem entrando em quase todas as partidas.
compondo o time junto com jogadores que são titulares na posição, né? Como hoje o Marcos Felipe como o Canu como o Juba tem sido, como o Eric Pulga, que é um dos grandes destaques do Bahia nesse início de temporada, também é. Então hoje o Bahia teve ali um time bem fortalecido para poder alcançar o seu objetivo, né? E com características muito parecidas com o que o time principal joga. A única exceção é que hoje, no começo da partida, o Bahia se posicionou muito mais flutuando ali num 4-4-2 clássico, em determinados momentos um 4-3-3. A saidinha de 3 ela só foi aparecer mais no segundo tempo, onde Arias acabou tendo mais liberdade para flutuar e a trinca de defesa se portava ali com David Duarte, Canu e Luciano Juba. Então, houve ali uma variação tática interessante, que acho que é algo que é importante pontuar, Fábio, porque a torcida se mostrou receosa desde quinta-feira até aqui, numa possibilidade de Rogério Ceni estar muito refém desse modelo de jogo com 3 zagueiros, né? Que era algo que ele vinha repetindo sistematicamente. E no jogo, por exemplo, contra o Boston River, talvez não fosse ali a melhor formação, ou talvez ele devesse abrir mão disso mais cedo do que o fez na partida, né? E hoje, num jogo onde ele precisava alcançar o resultado, ele mostrou uma postura diferente, o que eu enxergo como algo positivo, um indicativo legal de que ele não deve, né, ficar refém e atrelado unicamente a um único modelo tático, porque nem sempre vai ser aquilo que o jogo vai pedir. E hoje não pedia isso. O Bahia precisava alcançar o resultado mais rapidamente e o fez, né? Eu acho que fez muito porque ele compreendeu que o Bahia precisava ter um modelo de jogo que lhe possibilitasse ter jogadores que tratam melhor a bola, que tem mais profundidade, amplitude, e ele conseguiria fazer isso com os 2 laterais jogando, e os laterais estando em campo, e assim ele fez. E também com um meio-campo mais fluido, né? Ele conseguiu lançar hoje Eric e Rodrigo Nestor, que são jogadores que ainda não mostraram seu melhor futebol no Bahia, mas que tem mais capacidade, por exemplo, de criar jogadas do que um Acevedo, que poderia ser lançado caso ele assim o desejasse. Então, primeiro destaque sendo feito dessa forma, o Bahia consegue começar jogando contra a Jacuipense, pressionando todas as ações. O presidente da Jacuipense e o treinador deram declarações antes da partida, principalmente o presidente da Jacuipense, deram declarações polêmicas. O treinador, antes do jogo começar, disse à TVE que faria o seu time jogar, sem abrir mão das suas características, mas na prática isso não aconteceu muito não, Fábio, principalmente no primeiro tempo. A Jacupa ficou ali tentando se defender a qualquer custo, sofrendo muita pressão do Bahia, e antes dos 15 minutos, essa pressão resulta no primeiro gol, né, numa jogada onde o William José recebe a bola, faz o giro, finaliza, o goleiro bate roupa, né, acaba não conseguindo fazer a defesa de um lance que seria defensável, e nessa sobra de bola, Michel Araújo recebe ali a bola e inteligentemente cruza para o meio da área para Rodrigo Nestor abrir o placar. Então, com 15 minutos, o Bahia já consegue, com menos de 15 minutos, na verdade, o gol sai ali com 12, 13 minutos, o Bahia já consegue o gol que minimamente levaria a disputa para as penalidades. Mas o time continuou em cima, continuou correndo atrás de sacramentar o resultado, e antes dos 30 minutos, ou seja, muito antes dessas polêmicas todas que a gente já pontuou aqui, o Bahia conseguiu chegar ao segundo gol que já lhe credenciava a final do campeonato, quando numa jogada pela esquerda, a bola sobra mais uma vez e inteligentemente Eric Pulga faz o cruzamento na área, a bola passa ali por todo mundo, mas não passa por Santiago Arias, que bem posicionado no lado direito do ataque, e é por isso que eu fiz questão de começar, Fábio, essa análise, evidenciando porque foi importante você ter hoje esses 2 laterais que pisam na área, que chegam mais no fundo, como isso contribuiu para que o Bahia tivesse mais volume ofensivo, né? A área estava ali pisando na área, na grande área, para poder conseguir fazer uma finalização que naquele momento já dava a classificação do Bahia à final do campeonato. Então, muito importante ter tido essa leitura. Rogério Ceni, a área faz os 2-0 ali, e aí sim o Jacuipense começa a querer sair mais para o jogo, mas de uma forma até um tanto desordenada, sem muita capacidade de conseguir romper as linhas do Bahia, sem oferecer muito risco, até o lance do pênalti polêmico, um pênalti ali onde o atacante da Jacuipense tenta fazer o drible, o jogador do Bahia, Canu, que estava na jogada, ele acaba escorregando antes do lance, do duelo pessoal propriamente dito, e aí o jogador da Jacuipense, ele acaba, na minha avaliação, se projetando em cima de Canu. A gente sabe que no Brasil esses lances de penalidade, eles
cabem muito, assim, passam muito pela interpretação do árbitro sobre o que vai ser, o que não vai ser. O árbitro de vídeo chama o jogador, o árbitro de campo para fazer uma interpretação do lance. Ele vai no monitor, e aí, como eu disse, nessas questões todas de velocidade do lance, ângulo, enfim, tudo isso acaba influenciando muito em como o juiz vai pesar a sua avaliação, e ele acaba marcando a penalidade antes de encerrar o jogo. Inclusive, essa penalidade faz com que a gente tenha mais de 10 minutos, Fábio, de acréscimo no primeiro tempo até que seja cobrada, porque teve ali muito tempo na demora, na revisão, no que ia ser. Em seguida tem toda essa polêmica do peteleco que a gente não vai voltar aqui, mas todo esse teatro e toda essa questão acabou levando com que essa intervenção do árbitro de vídeo levasse ali a marcação do pênalti e a expulsão do jogador do Jacuipense, que foi infantil. E aí, na cobrança, a Jacuipense tinha a chance de voltar para o jogo, mas o jogador que bateu, que inclusive é artilheiro do Campeonato Baiano, tem artilharia dividida, tentou esperar que Marcos Felipe tomasse uma decisão de qual canto ele pularia, mas Marcos Felipe, que já havia falhado, inclusive no começo do jogo, ali tentando fazer uma reposição que foi completamente equivocada, nesse lance do pênalti ele foi muito bem, tá? Ele esperou até o final, e aí o jogador da Jacuipense acabou não tendo muito ângulo para poder fazer a finalização, porque Marcos ficou esperando, e aí quando ele bateu, a bola acabou indo no travessão, Marcos Felipe pulou certinho no mesmo lado, e a Jacuipense acabou sendo aí, saiu de uma perspectiva de voltar para o jogo, né, num placar que o levaria para a disputa dos pênaltis, para um prejuízo de perder um pênalti e ainda sair com um jogador a menos. O juiz encerra o primeiro tempo naquele momento e o Bahia volta para o segundo tempo aí com a possibilidade de arrematar ainda mais o jogo. Como eu disse, né, não foi a expulsão que fez com que a condição do Bahia chegar à final acontecesse. O Bahia já estava ali com o placar que lhe assegurava a chegar na final, mas a expulsão, um jogador a menos, o mental da Jacuipense completamente prejudicado, né, abalado por tudo que aconteceu, fez com que o Bahia jogasse um segundo tempo muito mais tranquilo até do que jogou o primeiro, porque prevaleceu a qualidade técnica, a superioridade numérica, e aí aos poucos as oportunidades foram acontecendo. Antes do próprio gol de Cauli, aos 24 minutos, o Bahia teve chances, mas acabou fazendo ali com o Cauli também num lance onde a bola é rebatida, sobra, e ele acaba finalizando para fazer o terceiro gol. Esse terceiro gol que faz com que o Bahia jogue ainda mais tranquilo. A Jacuipense se entregou completamente a partir dali, porque seria muito difícil fazer 2 gols para reverter a situação. E aí Rogério Ceni ainda lança a cavalaria ali, né? Everton Ribeiro, Ademir, alguns jogadores que também são titulares acabam entrando. E Everton Ribeiro entrou muito bem, por exemplo, Fábio, acabou dando um baile aí no Joia da Princesa hoje, que foi onde acabou acontecendo o jogo. E aí o Bahia passeou, né? Teve várias oportunidades e conseguiu fazer ainda o quarto e o quinto gols no final, para chegar a um placar até muito dilatado, justificável pelo que foi a atuação do Bahia hoje. O Bahia jogou bem, né? Mas que acabou fazendo com que esse contexto todo esse roteiro da expulsão facilitasse também que o Bahia conseguisse ainda mais golear. Mas eu destaco fundamentalmente, Fábio, que o mais importante na minha avaliação para que acontecesse o que foi hoje foi a mudança de postura, a mudança de atitude. Os jogadores entraram compenetrados, assim, focados em conseguir alcançar o resultado rapidamente, e aí prevaleceu a autoridade técnica que o Bahia tem e vai disputar a final contra o Vitória, jogando a primeira partida na Fonte Nova e a segunda no Barradão. E uma classificação, Ravel, que também evita uma pressão desnecessária, né? Porque se cai para o Jacuipense, o Jacuipense, tá? A gente confunde que a Jacuipense ou o Jacuipense. Eu tenho esse mesmo problema com o Juazeirense, eu sempre confundo a Juazeirense e o Juazeirense. Mas o Jacuipense, se caísse para o Jacuipense, a pressão também para quinta-feira seria também ainda maior, né? Então você dá uma tranquilizada, claro que se cair na quinta, a pressão vai voltar da mesma maneira, né? Vai chegar no caso do Bahia, né? Porque se você cair para o Boston River, que pelo primeiro jogo se mostrou um time muito limitado, vai ser um vexame, né? Ainda mais dentro de casa. Mas você chega para esse jogo, né? Tirando um possível peso, né? Porque você, eliminado do Campeonato Baiano, aí tem um jogo ali que, querendo ou não, o time perde um pouco a confiança, né? Não ganhou lá no Uruguai, aí já havia perdido para o Jacuipense. Se tivesse sido eliminado, por exemplo, tivesse feito uma partida ruim,
Já essa é uma sequência de 3 jogos sem jogar bem. E futebol, às vezes, o time entra numa espiral negativa que acaba acontecendo de uma forma ali momentânea, mas que acaba seguindo, né? Às vezes um time não consegue sair dessa espiral negativa. Então, já para afastar isso, foi importante vencer bem, para ir já o foco e todo para quinta-feira, sem nenhum resquício ali de possível vexame no campeonato estadual. Sem dúvida, não dá margem para o azar, né? A gente escutou aqui em Salvador um burburinho relativamente grande, assim, da torcida um pouco preocupada, ressabiada, né, com a possibilidade do Bahia ter te apresentado uma certa queda de rendimento nesses jogos importantes desse recorte pequeno da temporada. Eu acho que a preocupação, ela vem muito, assim, na minha avaliação, Fábio, somada ao que foi o 2024 do Bahia, quando o time no início do ano acabou fracassando nos clássicos, vacilando, né? Sendo eliminado pelo CRB quando era amplamente favorito, e isso trouxe uma carga emocional, uma pressão em determinado momento da temporada que não teria acontecido se o time tivesse tido assim uma performance mais exitosa. Né? A gente não fala nem de vencer, por exemplo, a Copa do Nordeste, porque não se sabe o que aconteceria nas finais contra Fortaleza, mas ir às finais, especialmente tendo sido favorito, era um ponto que eu acho que pesou. Então, eu penso que talvez o principal erro corrigido assim em 2025 é encarar com mais seriedade de fato esses jogos, assim, entender que esse clima de já ganhou, ele, se é que ele existe, ele só pode existir na cabeça do torcedor, que analisa o futebol de maneira mais passional. Quem faz o jogo tem que entender que o jogo é jogado, né? Então você tem que entrar com a seriedade, com foco, com a responsabilidade para alcançar os resultados da maneira como é possível alcançar. E se for possível, que seja jogando um bom futebol para espantar qualquer possibilidade de você criar uma crise, né? Atrair para si negatividade por faltar futebol, por faltar desempenho e, sobretudo, por faltar resultado. Então é muito importante vencer esse jogo, se classificar da forma como foi, para ampliar muito a moral e chegar para o jogo de quinta-feira em completa sintonia com a torcida e também mais confiante, Fábio, porque eu não avalio que será um jogo fácil. Eu acho que vai ser um jogo que vai requerer o mesmo ímpeto, a mesma atenção no jogo de hoje, para que o Bahia torne o jogo fácil, que é uma coisa completamente diferente. O Boston River vai vir aqui para se defender e para tentar levar o jogo para os pênaltis, para tentar espetar o Bahia numa bola fortuita, como fez lá em Montevidéu, né? Mas o Bahia tem amplas condições de transformar o jogo num jogo fácil. Para isso, portanto, vai ser necessário jogar bola. E para você, o jogo de hoje traz alguma indicação do que pode ser o jogo contra o Boston River? Assim, pelo que eu vi do jogo de ida, o Boston River não é tão distante assim do Jacuipense, por exemplo. É um time melhor, eu acho que é melhor, também não vou dizer que o Jacuipense é melhor que o time uruguaio. Mas também não é uma distância tão significativa com times, por exemplo, times menores da Copa do Nordeste, por exemplo, né, que o Bahia já enfrentou. Então, algum ponto desse jogo, seja na postura, seja de escolha de peças ou de esquema, deve ser levado em consideração para o jogo de quinta-feira, na sua visão? Eu acho que a principal diferença, Fábio, entre os dois times, né? O Jacuipense que o Bahia eliminou hoje e o Boston River que o Bahia deseja eliminar na quinta-feira, é a capacidade tática que o Boston River tem de se defender melhor e de ser um time mais preparado emocionalmente, assim, para enfrentar esse desafio. O Jacuipense deixou, assim, claro e evidente que ele não tinha condições emocionais de enfrentar um Bahia com o apoio da sua torcida, com ímpeto, então era um time menos preparado para resistir ao Bahia do que me parece que o Boston River será, apesar de concordar que não existe assim uma diferença técnica tão grande entre os dois times, vendo, obviamente, essas partidas que a gente viu aqui, né? O Boston River, eu assisti esse jogo em Montevidéu, assisti um ou dois jogos que o Boston River fez esse ano. Tecnicamente, realmente é um time que não parece estar muito distante dos times que o Bahia costuma enfrentar nesse início de temporada. Eu acho que, como eu disse, né, levando com seriedade, acho que o Bahia tende a passar, sim, né? Mas tem que fazer o jogo ser fácil. Eu acho que o jogo não começará fácil, porque eu acho que os caras vão se aplicar taticamente, defensivamente, vão fazer cera para tentar fazer com que o jogo seja amarrado. E aí o Bahia vai
ter que descomplicar com a sua qualidade técnica, que para mim é amplamente superior ao do Boston River. E aí o que é que fica de lição, assim? Eu acho que a primeira coisa é o que eu destaquei também no início, Fábio. Assim, eu não iria, por exemplo, com um modelo de 3 zagueiros para esse jogo, onde o Bahia precisa ter volume. É Tá? O Bahia precisa desnecessário. criar oportunidades, não será forçado, não será testado, eu acho, como um esquema de 3 zagueiros pressupõe, né, que você pode ter ali uma proteção defensiva. Então, eu enxergo como desnecessário. Eu acho que o Bahia precisa de ter jogadores que tenham capacidade de jogar com a bola nos pés, né, de criar opções de ataque, de profundidade, de amplitude. E eu acho que esse sinal mais claro ele está no segundo gol do Bahia, quando um lateral direito, que hoje é preterido no esquema, estava na área para poder fazer o gol. Então, a principal lição para mim, Fábio, time que quer fazer gol precisa ter jogadores que tenham mais capacidade de fazer gol. Então, com isso, eu iria com um esquema com 2 zagueiros, com 2 laterais, e o restante, como o Bahia também já está acostumado a jogar. Muito bem, vamos agora para o campinho. Vamos analisar individualmente Vamos os lá. jogadores do esquadrão que entraram em campo lá no Joia da Princesa, lá em Feira de Santana. Começando pelo Marcos Felipe, que, se alguém tinha dúvidas, né, é o titular, né? Danilo Fernandes, que eu até imaginava que pudesse jogar essa partida, foi preterido, né? Então, Marcos Felipe ganhou de vez a titularidade, né? E o Danilo Fernandes perdeu espaço, Ravel, até no próprio Campeonato É, Baiano. exatamente. Marcos Felipe que ganhou a titularidade, mas continua sendo aquele jogador que a gente não pode confiar plenamente, né? Como eu disse, antes do lance onde ele, para mim, se portou muito bem no pênalti, ele acabou tendo uma reposição ali bizarra que poderia ter gerado um gol para o Jacuipense, mas eu concordo que hoje não há mais briga pela titularidade, não até que Ronaldo, não pelo menos até que Ronaldo receba uma oportunidade e aí mostre se será ou não titular. Mas eu acho que a briga entre Marcos Felipe e Danilo nesse momento está mais arrefecida. Assim. Danilo deu alguns sinais nas últimas partidas que ele entrou que falta velocidade de resposta mesmo, de dinâmica, algo que possa ser proveniente da idade também avançada que ele já tem. Então eu acho que a disputa não está mais entre Marcos Felipe e Danilo. Marcos Felipe hoje seria titular se a disputa fosse essa. Eu acho que a gente pode vir a ver no futuro próximo, Fábio, uma disputa entre Marcos Felipe e Ronaldo quando esse último tiver uma oportunidade de mostrar, né, o seu futebol, que a gente já conhece de outros clubes, mas a gente precisa ver como é que ele vai se sair com a camisa do Bahia. Como o Marcos Felipe hoje, para mim, teve um ponto muito negativo e outro positivo, eu vou de razoável para ele. Eu vou colocar um amarelinho aí, mas fazendo essa observação que é, eu acho que o Bahia flerta com perigo tendo ele no seu gol, mas é o que tem para hoje. Amarelo para Marcos Felipe. Muito bem, razoável aí para o goleiro. Vamos para a dupla de zaga, né? Hoje tivemos Canu e David Duarte. Canu deu umas vaciladinhas hoje, é um zagueiro que eu gosto muito. Inclusive, assim, para mim, num esquema com 2 zagueiros hoje, pelo que ele tem demonstrado na temporada, ele tá um pouco à frente de Gabriel Xavier, por sua capacidade de sair jogando, por ter tido melhores atuações até do que o jovem zagueiro tricolor, que eu também gosto, acho um bom zagueiro. Acho que no esquema de 3 zagueiros, Gabriel Xavier fica um pouco exposto. Gosto mais dele jogando no esquema com 2 zagueiros, mas o Santiago Mingo também vem muito bem. Então, nesse momento, a minha dupla, se fosse uma dupla, seria Canu e Mingo. Mas Canu hoje teve um pouquinho abaixo. Acho que eu gostei mais do futebol de David Duarte, inclusive. A gente até, Alan, eu acabei não falando contigo aí, foi mal, foi um erro meu. Canu jogou na quarta zaga e David Duarte jogou na zaga central, né? Então, jogando mais pelo lado esquerdo do campo, Canu hoje, para mim foi um pouquinho abaixo, não que ele tenha ido mal, mas foi abaixo do que a gente costuma ver. E David Duarte, para mim, foi um pouco melhor, assim, até. Teve até algumas participações ofensivas no começo do jogo, saindo bem, assim, fazendo uns cruzamentos, e defensivamente ele não só não comprometeu, como esteve bem quando foi exigido. Então eu iria de razoável para Canu e iria de verde musgo aí para David Duarte. Muito bem, então, os zagueiros avaliados, vamos para as laterais, começando pela direita com o Ares, né? Que fez um dos gols do Bahia. Santiago Arias, ele começou para mim bem ali o jogo, né? Aparecendo bem assim no primeiro tempo, dá opções, inclusive faz o segundo gol, né? O gol que dá a condição do Bahia chegar
a final, né? O gol que já segurava esse placar. No segundo tempo eu achei ele um pouquinho mais discreto, assim, mas eu vou dar um verde musgo para ele, acreditando que de um modo geral a atuação dele foi segura. E Luciano Juba eu acho que se envolveu mais com o jogo, participou mais do jogo e voltou a ter uma boa atuação depois de um tempo, né? Já tinha um tempo que Juba não jogava bem e hoje eu acho que ele teve uma atuação legal, Fábio. Eu também iria de verde musgo para ele. Muito bem. Até acho que a tendência, Ravel, é ele realmente jogar com um lateral direito, né? Na quinta. O Canu provavelmente deve ser o que vai sobrar, né? Não sei, viu, Fábio? Eu acho que se ele jogar com a dupla de zagueiros, eu acho que ele pode sim privilegiar Canu, porque tem boa saída com os pés, né? Então, eu sei que o Rogério Ceni gosta de fazer essa jogada, essa transição com jogadores que consigam fazer essa condição, e hoje Canu é o principal zagueiro que faz isso. O Mingo também consegue fazer, mas eu acho que Mas se rolar ele, uma qual dos dupla de zagueiros zaga não aí, jogaria? eu acho que ele tiraria o Gabriel Xavier. Acho que o Mas ele não Gabriel foi ficaria como relacionado opção. hoje, então. Não, então era pra ter jogar hoje, então. Eu não sei, viu? Eu acho que na cabeça de Rogério é capaz de Canu ser titular, assim, baseado no que a gente tem visto, assim, Uhum. da forma como o time joga, não me surpreenderia, viu? Porque, por exemplo, o Everton Ribeiro vai ser titular com toda certeza na quinta-feira, entrou hoje, jogou alguns minutos, então acho que não tem tanta relação, não. Pode ter mais uma questão ali de secar ou preservar o jogador mesmo, porque Gabriel Xavier também atuou em muitas partidas já esse ano, um jogador que acabou ficando indisponível no começo do ano, lá no começo, por causa de lesão. Então, não sei até que ponto pode ter influenciado aí dar uma poupada para o jogador, mesmo sabendo que ele possa não ser o titular, caso seja uma dupla. O que eu também não cravo aqui que vai acontecer, viu, Fábio? Não me surpreenderá se o Rogério Ceni repetir a escalação do jogo que teve lá em Montevidéu. Não, não é possível, Ravel. Eu me recuso a Apesar de, acreditar apesar de que. discordar. Eu me recuso a acreditar que essa possibilidade existe. O Bahia na Fonte Nova precisando vencer, entrar com três zagueiros contra o Boston River. Aí não, aí Seria não. meio bizarro. Bom, do lado esquerdo, Juba. Veio de músico para ele, jogou bem, teve uma atuação legal, assim. Hoje ele atuou bem, participou bem do volume de jogadas ofensivas do Bahia. Bom, vamos para o meio de campo, né? Tivemos Eric e Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor, no primeiro tempo, eu acho que ele tinha participado mais do jogo, né? Tinha conseguido contribuir para algumas boas jogadas ali, ofensivamente falando, né? O Bahia acabou não sendo exigido tão defensivamente, principalmente no primeiro tempo. Mas no segundo tempo eu acho que ele dá uma caída de nível, apesar de ter atuado os 90 minutos ali, eu achei ele mais discreto. E Eric, ele apareceu bem em dois momentos da partida. Um no que ele faz o gol, já no final, e também no outro que ele dá uma boa finalização de longe, né? A bola passa com certo perigo. Mas também achei discreto. Achei o meio-campo do Bahia hoje poderia ter participado mais do jogo. Então eu iria de razoável para os dois. Muito bem. Tem que levar em consideração que o Nestor jogou o segundo tempo contundido na orelha, né? Então, isso pode ter afetado aí o Exatamente. desempenho dele. Isso. Cauli também Cauli é fez. uma relação de amor e ódio, viu? Porque é complicado, assim. Cauli até fazer o gol ali, até o momento que Everton Ribeiro entra no jogo, ele até, para mim, melhora quando Everton entra. Ele não vinha jogando nada, assim, dando pedra em santo, não jogou nada, tava muito mal, tava inclinado a dar um laranjinha para ele aqui de jogou mal, porque a displicência, a forma como ele, a postura corporal dele em campo, a forma como ele erra passes, erra jogadas, assim, dá um sentimento de que ele não tá comprometido com o jogo. Então tava só inclinado, Alan. Eu tô falando tudo isso aí para dizer que vai morrer num amarelo de razoável para ele. Porque no segundo tempo ele apresenta uma melhora e eu acho que essa melhora é suficiente para poder tirá-lo dessa condição de um jogo mal, assim. Mas fica a observação, assim, de que Cauli ele precisa estar mais atento no jogo, precisa querer mais o jogo e ter mais foco, assim. Ele tem recebido muitas oportunidades e o sentimento que a gente sempre tem, assim, Fábio, é de que ele é muito displicente em várias jogadas, sabe? Nem de longe lembra o Cauli que a gente viu em 2023, por exemplo, que é o Cauli que foi cobiçado por grandes clubes do futebol brasileiro, Cauli que deu a esperança de que o 2024 do Bahia
fosse melhor a partir de um meio-campo onde ele faria parte, junto com Caio Alexandre, Jean Lucas e o próprio Everton, onde ele, na verdade, acabou terminando como reserva, sendo muitas vezes peça nula, e em 2025 tem repetido a mesma toada, assim, sendo amplamente criticado por suas atuações abaixo, sendo lançado em diversas faixas do campo. A gente já viu Cauli jogar de falso 9, depois isso foi abandonado, já viu ele jogando como um ponta mais aberto pela direita, tendo possibilidade de triangular, de verticalizar, de entrar em diagonal, e isso também não funcionou. Jogando hoje mais como ele jogou, tendo liberdade para atuar pelo meio do campo, pela faixa central, também não funcionou. Então, assim, eu acho que hoje em dia a conta está mais realmente na mão do atleta do que numa questão ali de posicionamento tático ou de esquema. Assim. Cauli precisa reencontrar o seu bom futebol e hoje ele não teve uma atuação mais do que razoável, não. Iria de amarelo para ele. Bom, então vamos só corrigir aí, Alan, né? Não é o vermelho, não. Apesar dessas palavras do Ravel Pinheiro, a avaliação foi o razoável, né? O amarelinho ali pro Cauli. Sobre o Cauli, né? O Igor Santos fala: eu já larguei de mão, abracei a teoria que 2023 foi o auge dele e esse é o Cauli normal, né? O Cauli de Muita ouro. gente, viu, Igor? Muita gente tá com sua opinião. Um abraço para você também aí, meu irmão. E eu acho que quem pensa assim dessa forma não tá. É legítimo o pensamento. Eu ainda espero ver Cauli jogar futebol próximo do que foi em 2023, mas quem já largou, o pensamento é completamente. Faz sentido, sabe? Porque de fato, assim, Cauli, acho que ele já teve muitas oportunidades para reencontrar seu futebol e até agora nada. Muito bem, Michel Araújo agora. Michel Araújo, que inclusive aqui eu cometi a injustiça de dizer que o lance de Canu foi do pênalti. Na verdade, o pênalti, eu me expressei mal aí. Esse foi um lance polêmico que o jogador da Jacuipense tentou cavar o pênalti. O lance Isso. do pênalti foi com o Michel Araújo, né? Onde ele, para mim, assim, ele tá recolhendo o braço, a bola tá muito próxima. Foi por isso que eu disse que eu não marcaria o pênalti, né? Na verdade, fiz a confusão aqui, mas assim, eu não marcaria o pênalti porque eu acho que ele estava muito próximo da bola, recolhendo, no movimento de recolher o braço e é aquele pênalti clássico de VAR, assim, que o VAR se mete, traz uma nova perspectiva de análise e aí a jogada acaba sendo interpretada de uma outra forma. É, Fora isso, eu acho que ele entrou bem no primeiro tempo, ali jogou direitinho no primeiro tempo, até tendo algumas atuações combinadas com o Pulga, jogando mais ali pelo lado esquerdo. Depois, no segundo tempo, ele dá uma queda de ritmo ali, cai um pouquinho de produção, até ser substituído por Everton Ribeiro. Não me encheu os olhos a atuação de Michel Araújo, não. Apesar de ter tido algumas contribuições, deu assistência do primeiro gol, mas eu iria de razoável para ele também. Muito bem. Chegando ali nos atacantes, Pulga, né, que foi acionado, o jogador ali muito utilizado entre os titulares, hoje também foi utilizado mesmo nesse time mais alternativo, junto com o William José. E aí, Ravel? Bom, Eric Pulga, muito bem em campo. A gente vai com verde mais verde aí para ele. É um jogador que desequilibra, que tem tido boas atuações assim com o Bahia. À exceção da última partida em Montevidéu, a gente sempre fala bem aqui do atleta porque de fato é um jogador insinuante, um jogador que sempre demonstra vontade de jogar. Ele parece fazer o que ele faz assim com muita alegria, com bastante entusiasmo. Se a gente agora há pouco, Fábio, falava da ausência, né, de ímpeto, de empolgação, de animação de Cauli, eu acho que Pulga é a antítese de tudo isso. Um jogador que parece estar sempre demonstrando assim bastante intensidade, vontade de ir para cima do adversário, de resolver a jogada. E tem sido muito feliz nesse início da passagem dele pelo Bahia, né? Então, é uma grata surpresa, assim, porque eu esperava que ele fosse bem, mas que não esperava que ele fosse tão bem já no início. Isso. A torcida tricolor acho que tem estado muito satisfeita assim, com um dos grandes nomes desse Bahia em 2025. É por isso que ele, para mim, vai com o verde mais verde. E o William José, eu acho que hoje ele mostrou assim que pode ser um jogador útil para o Bahia, um jogador que, por suas características, ele também traz alguns elementos que falta para o Bahia principal em vários momentos. Assim. Quando ele dá aquela finalização hoje aos 12 minutos, uma finalização que aparentemente seria defensável, ele abre os caminhos para que o Bahia abra o placar. Né? Então, muitas vezes falta isso, falta chutar mesmo, falta arriscar, falta tentar contar com o erro do adversário. Então, essa capacidade que ele tem de querer o gol, de ser um finalizador,
de fazer o pivô, de combinar jogadas, como em vários momentos ele fez, de cavar uma falta, como ele cavou no primeiro tempo ali. São características úteis que podem ajudar o Bahia, para mim, ao longo da temporada. E hoje eu acho que ele teve uma atuação boa. Então eu iria de verde musgo para ele. Acho que o William José foi importante para a construção desse resultado do Bahia hoje. Bom, o João Pedro fala que o Puga no meio do ano vai bater no Girona. Acho que não, né? Acho que é Eu melhor acho deixar no muito difícil. Bahia. É melhor deixar no Acho muito Bahia. difícil que Puga seja negociado nessa temporada, João Pedro. Eu acho que Também acho. pelo menos um ano aí ele deve ficar no Bahia. Fora que o Bahia tem alguns gatilhos de proteção de negociação de jogadores no seu contrato. Então, no seu contrato de SAF, né, com o Grupo City. Então, eu acho que o torcedor do Bahia aqui vai poder contar pelo menos com o Puga por pelo menos uma temporada completa. E espero que mais, porque tem se destacado muito. É um jogador que, claro, que ainda não começou, por exemplo, fase de grupos, né, da Libertadores, Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que, se manter aí o que se espera dele, né, corresponder também na Série A, por exemplo, vai ser uma das contratações mais baratas da história do Bahia, viu? Porque ele custou o quê? Acho que ele custou metade do que o Bahia vendeu o Biel, né? O Biel foi por quê? 35 milhões, foi? Puga custou 18 milhões e 800 e Biel foi vendido por 48 milhões. 40 Então, mesmo? Menos da metade do que o. negociação espetacular do Bahia, tanto na compra Então, quanto na venda. exatamente, tá num lucro absurdo aí o Bahia e eu acho que vai render, viu? Claro que Série A é outra história, mas acho que o menino Pulga aí vai O se João provar também esclarece, na, inclusive, na aqui que ele é primeira. torcedor do Vozão e que falou com um certo saudosismo do Pulguinha aí, que de fato, assim, para mim, foi o grande nome, junto com o Saulo Mineiro na reta final ali, o grande nome do Ceará no ano passado, né? Pulga tem jogado muito bem. Contra o The Strongest lá na Bolívia, ele também teve uma boa atuação. Então, a gente tem, obviamente, ali uma certa expectativa, né, de ver como é que vai ser, Fábio, o desempenho dele em partidas de desafio técnico maior, mas eu acho que o jogo na Bolívia já foi um bom indicativo de que ele vai demonstrar vontade, qualidade e vai ajudar sim o Bahia durante todo o ano. Muito bem, então titulares avaliados, Ravel. Vamos para a galera que entrou aí durante o jogo, né? Tivemos Ademir, Lúcio, Everton Ribeiro, que inclusive fez seu primeiro gol na temporada, né? Acevedo, Iago Borducci, e aí? Comece Bom, do eu vou melhor começar para o pior. vou começar, na verdade, eu vou começar pelos sem nota aí. Acevedo Pelo e Senhor. Rodrigues, Lúcio Rodrigues, eles não tiveram, assim, ações com a bola suficiente para a gente fazer uma avaliação. Então, acho que qualquer coisa que a gente fizesse aqui seria meramente protocolar. Então, não iria para notas para Acevedo e para Lúcio Rodrigues. Não é nem tanto por questão do tempo, meu critério aqui para avaliar isso, essa questão da nota, é mais ações com a bola de fato. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque Iago Boducci, por exemplo, ele participa de uma das jogadas do gol do Bahia, não teve tantos minutos em campo, mas aí eu acho que dá para fazer essa contribuição, essa análise da contribuição dele para o jogo e colocar ele sim aí com amarelinho de razoável. Então acho que esse critério aí eu prefiro utilizar porque Acevedo e Lúcio Rodrigues de fato foram discretos, mas a Iago a gente pode colocar um amarelinho aí de razoável. E eu comecei Muito com bem. eles para deixar aí para o final os destaques positivos dessas substituições do Bahia, que para mim ajudaram ainda mais o Bahia a resolver o jogo. E foram Ademir e Everton Ribeiro, que já vivem bons momentos na temporada, né? Ademir é um dos principais garçons do Bahia no ano. E Everton Ribeiro, apesar de ter feito apenas o seu primeiro gol agora, somente agora, já desfilou seu bom futebol em 2025 em várias partidas. Então, é um jogador que contribui muito. Não me surpreende vê-lo ter atuado mais uma vez muito bem hoje. Para Ademir vai um verde musgo, porque eu vou dar uma puxada de orelha nele aqui. Perdeu mais um gol incrível, mais um gol feito, com uma Isso. finalização péssima, bizarra. É um jogador que movimenta muito o lado direito ali, quando tem espaço para jogar como teve hoje, ele inferniza as defesas adversárias. Mas precisa botar o pé na forma, viu? Porque nem sempre o Bahia vai ter o volume de finalizações que tem costumeiramente. Então, oportunidades como a que ele perdeu hoje não podem ser perdidas. Já Everton Ribeiro, eu vou com o verde mais verde aí, eu acho que é um cracaço. E aí, quando ele tem ainda condições favoráveis como a que teve hoje, assim, de ter espaço para jogar, aí ele desfila o seu melhor futebol. A finalização dele para o gol foi qualquer coisa assim de alto luxo. Então, para ele, vai a avaliação mais positiva, verde reluzente. Muito bem.
Avaliação positiva para o Everton Ribeiro e para fechar, Rogério Ceni. Professor Rogério Ceni, eu vou colocar aqui um verde musgo para ele. Acho que ele teve uma boa ideia de jogo, uma boa proposta. Não sei se a insistência em Cauli é algo que a gente pudesse colocar aqui como um ponto a se observar. Não sei até que ponto eu não teria entrado hoje com um jogador diferente. Também, por outro lado, ainda falta uma peça aí nesse elenco do Bahia, que seria um jogador mais de lado para, de repente, puxar Michel Araújo para fazer essa função. A gente tem informações de que o Bahia busca esse jogador ainda para essa janela pós-estaduais. Mas talvez seja a única observação que eu faço em relação a ele aqui. Acho que um verde musgo está de bom tamanho aí para o treinador do Bahia. Muito bem. Então é isso, todo mundo avaliado, né, nessa classificação do Bahia contra a equipe do Jacuipense, 5-0 lá em Feira de Santana. Classificação aí mais que merecida, né? Pelo jogo de hoje, apesar da expulsão polêmica lá do jogador do Jacuipense, o Bahia entrou realmente para fazer o seu dever, que é chegar na final. E agora tem Bavi, Ravel. E para encerrar, quero saber para você, quem chega como favorito, o Bahia ou o Vitória? Bom, antes de responder sua pergunta, só ficou ali, Alan, verde, verde mais verde aí, o verde reluzente para Everton Ribeiro, e eu vou colocar Eric Puga como melhor em campo pela quantidade de minutos que ele ficou em campo ali. Acho que ele e Everton jogaram muita bola. Qualquer um dos dois ali seria merecedor, mas Puga jogou por mais tempo, acabou sendo importante para poder abrir os caminhos do triunfo tricolor. Fábio, pelo contexto e circunstância, eu coloco um leve favoritismo por Vitória, tá? Eu acho que o Bahia vai passar por uma maratona de jogos que vai fazer com que o baiano seja colocado meio que em segundo plano. A gente sabe que clássico é clássico, todo mundo tem vontade de vencer. Na hora do jogo, o jogo é jogado. Só que essa maratona de jogos que o Bahia tem, o fato do jogo ser a final, né, ser decidida no Barradão, o Bahia priorizar a Libertadores, né? E também um momento bom que o Vitória vem tendo, né? O Vitória passou de maneira cachapante aí no placar agregado, deu 7-0 de um Atlético de Alagoinhas. Eu acho que coloca aí uma final disputada. Não estou dizendo aqui que o Bahia não tem condições de vencer, é óbvio que tem, né? Tem um elenco que, para mim, tecnicamente é consideravelmente superior ao do Vitória, mas colocando tudo isso aí no balaio, eu coloco o Vitória como levemente favorito. Eu acho que hoje está 55-45 para o Vitória, mas espero que o Bahia possa fazer um bom jogo, principalmente na Fonte Nova, para de repente ter a capacidade de negociar melhor uma postura no Barradão e, quem sabe, sair com o seu 51º título estadual, Fábio. Muito bem, Ravel Pinheiro. Então é isso, né? Fechamos aqui o Bahia.